Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Fizeram as orações no segundo dia? Estamos terminando hoje, né? Hoje é o último dia do nosso trido, mas segunda-feira tem mais. Próximo trido nosso será com o Padre Pio, que também é um outro santo que recebeu os estigmas, né? As chagas. Eu sou a Alexandra Ferreira Leite E eu, e essa aqui é a Laurinete. Laure, mami poderosa, que eu já Fala ri que alto, viu? só. Olha, já tá. É a diretora do vídeo, é ela. Já tá me dizendo, fale alto. É realmente. Então vamos lá. Trouxeram a água benta de vocês. Pega a tua água benta, Laure. Toma. E aí, trouxeram água benta. Todo dia tem que ter água benta pra gente harmonizar o nosso ambiente, pra gente se harmonizar também, né? Para a graça de Deus entrar. Então, com o nosso dedinho higienizado, vamos molhar na água e traçar o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pegar um pouquinho. Beber um pouquinho da nossa água para a gente ficar revigorado, revitalizado. Ontem nós falamos sobre como aconteceu a impressão dos estigmas, né, em São Francisco, no Monte Alverne. Hoje a gente vai arrematar, vai finalizar falando sobre o que, alguns detalhes, né, dessa impressão e o que aconteceu depois. Vamos também agora fazer a leitura do nosso Santo Evangelho, um evangelho que hoje é muito bonito, muito feminino, né? O evangelho hoje é muito delicado, por isso que a surpresinha que eu trouxe para vocês também é uma surpresa delicada e feminina. Então, o título é A Pecadora Perdoada. É lindo esse evangelho. Vamos lá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 7, que é a continuidade do evangelho de ontem, versículos do 36 ao 50. Lucas 7, 36 ao 50. Vamos lá. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo,
seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados-te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho nos ajudem a caminhar, a nos aprofundar na nossa fé, a entender aquilo que Deus quer colocar para nós nesse Evangelho, né? Amém. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Amém. Amém. E durante todo o nosso trido, nós estamos cantando esses versos dessa música, que é maior do que os versos que cantamos, mas é porque nós estamos sendo levados a refletir sobre eles, né? Porque é muito cômodo a gente ficar somente aos pés da cruz, contemplando Cristo que se entregou na cruz por nós. Mas é importante que a gente saia do nosso lugar e que a gente vá ao encontro do Senhor. Ontem nós nos encontramos com Ele através das chagas. Entramos pelas chagas e chegamos ao coração. Fizemos essa meditação belíssima ontem. Hoje daremos continuidade após a reflexão desse belo evangelho que fala de duas pessoas completamente diferentes, né? Primeiro o fariseu, que, como nós refletimos em outros tridos, em outros momentos, os fariseus eram doutores da lei, pessoas que tinham um certo conhecimento, na verdade um profundo conhecimento, né, da doutrina judaica, do judaísmo, mas que ficaram desconcertados com a novidade do evangelho, que era o próprio Jesus. Então, esse fariseu que se chama Simão, assim como Pedro, antes de se converter, se chamava Simão, né? E era um nome comum daquela cultura, assim como José, como Fernando, como Paulo, na cultura da gente. E aí convidou Jesus para ir para a casa dele, como o Evangelho nos chama a observar. Só que lembram dos faladores e fofoqueiros de ontem, que ainda existem, né, nos tempos atuais, na nossa cultura também, assim como existiram na época de São Francisco, a gente fez essa reflexão. Então, ele convidou Jesus, mas ao notar a presença dessa santa mulher que chega e que tem um comportamento absolutamente novo, né, diante de Jesus, ele, no coração dele, começa a falar mal, a pensar mal, tanto de Jesus como ele pensava mal da mulher, né? Que ele diz, a gente viu na leitura, que ele disse, se ele fosse profeta, saberia quem é ela. Mas eis a questão, quem é essa mulher? Existem muitos estudos em torno dessa personagem magnífica que, como nós vimos, entra nessa casa, traz um vaso de alabastro cheio de perfume e banha os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, banha os pés com perfume. E é um verdadeiro ritual que ela faz ali. E é uma mulher que tem uma força tão grande
que ela entra na casa desse fariseu, que na verdade o grande pecador é ele, né? Porque fica julgando todo mundo. E ela entra com autoridade, mas com autoridade suave, uma autoridade feminina. E como eu falei, existem vários estudos sobre ela. Uns dizem que era Maria, irmã de Lázaro. Lembra que Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Uns estudiosos dizem que era Maria. Outros dizem que era Maria Madalena. Mas o mais interessante é que, historicamente, se a gente pesquisar, eu saí pesquisando, né? Que eu não me conformo com as coisas já prontas, eu vou buscar, vou atrás, me interesso. Então, existe uma história muito bonita por trás dessa atitude dessa mulher. E qual é? Naquela época, os romanos tinham vários templos aos deuses. E um dos templos era da deusa da fertilidade e do amor. Dentro desses templos ficavam as sacerdotisas, mulheres que realizavam rituais e orações pedindo a fertilidade para as mulheres da sua cultura. Então, existe uma linha de estudo que fala que essa mulher que levou esse vaso era uma dessas sacerdotisas, né? E que era tida como pecadora porque não professava a fé no judaísmo, né? A fé judaica, a fé da família de Jesus, né? E das pessoas daquele lugar. Então, essa linha de pensamento é a mais provável. Por quê? Porque, como a gente viu, o vaso de alabastro era um vaso assim muito precioso. O alabastro é um mineral, uma pedra semelhante ao mármore, e se colocava dentro desse vaso um perfume, um bálsamo muito especial, que só era utilizado em momentos especiais. Então, o mais provável é que essa mulher, ao levar esse vaso de alabastro, ela estava se comportando como uma pessoa que tinha um certo conhecimento, né? Provavelmente uma das sacerdotisas do templo dessa deusa Inanna ou Astarte, né? O nome da deusa. Só que existe também uma outra história em torno dessa postura, desse ritual. E qual é? Anteriormente a essas sacerdotisas, né, nessa cultura romana, existia também um ritual muito mais antigo, que era o quê? Era o ritual de casamento, em que a noiva, ela banhava os pés do noivo e como forma de derramar para ele o seu amor, né? Tinha toda essa delicadeza. Então, alguns estudiosos também chegam a essa conclusão de que a atitude da mulher é uma atitude esponsal diante de Jesus. Mais do que qualquer pessoa que estava ali, principalmente o dono da casa, ela reconhecia em Jesus um noivo espiritual, né? Aquele homem especial que foi enviado por Deus para salvar a ela e todos os seus antepassados, né? É muito profundo isso, é muito doce, é muito delicado, é muito bonito. E tanto é que Jesus reconhece, né? Jesus entende, sabe que Jesus sabia tudo, então entende que ele está malcomunando aqueles maus pensamentos, né, no coração e na mente. E aí ele diz: entrei na tua casa e não me deste água para lavar minhas mãos. Essa mulher me banha com as suas lágrimas. Tu não me ofereceste nenhum perfume para me ungir, e ela derrama perfume sobre mim, né? E aí Jesus vai mostrando que ele é conhecedor do coração humano e conclui dizendo: vai que tua fé te salvou. Primeiro ele diz: os pecados estão perdoados, depois ele diz: vai que tua fé te salvou.
Jesus faz esse paralelo, quer dizer, acima do pecado, ele usa até uma parábola, né? Que mostra, faz com que o próprio acusador se acuse, né? Faz com que o próprio acusador perceba o tanto que ele está errado com aquele pensamento, né? E Jesus diz, quem muito foi perdoado é quem ama, né? E realmente é isso. Então, ao final, ele vai dizer, vai, minha filha, tua fé te salvou. E é isso que ele diz para mim e para você hoje. É isso que foi dito também lá no século XIII, a São Francisco, né? No momento das chagas. Então, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos agora e vamos entregar a nossa vida a Jesus. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente não vai entregar nenhuma preocupação. Hoje a gente não vai entregar nenhuma situação ruim. Hoje a gente vai entregar o nosso melhor. Então pense naquela situação, naquele momento mais alegre que você viveu na sua vida. Entregue isso aí a Jesus. Chore de alegria diante de Jesus. Entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele o seu futuro, entregue a Ele tudo aquilo que faz parte da sua vida, a sua casa, o ter o que comer, o seu emprego, seus familiares, as pessoas que você ama, que você sabe que amam você. Entregue a Jesus agora, nesse momento, e faça com que Ele se alegre com esse presente. Nós vamos ver que São Francisco, no momento dos estigmas, ele também entregou um presente a Deus, né? Então, vamos entregar esse nosso presente a Deus, que é a nossa própria vida. Nos alegrar diante do Senhor, assim como essa mulher, né? Que chorou com tanta alegria por estar diante da salvação dela e dos antepassados dela. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Amém? Amém. Então vamos finalizar hoje, né, esse grande momento dos estigmas de São Francisco. Ontem a gente viu que São Francisco ele recebeu as Santas Chagas a partir de uma visão que ele teve no Monte Alverne. E foi uma visão de um serafim, vejam que coisa linda. Dentro da hierarquia dos anjos, o serafim é o anjo que está mais próximo a Deus, né? Existem várias falanges. Tem os serafins, querubins, tronos, potestades, virtudes, arcanjos, anjos da guarda, todos eles. E o serafim é o que está mais próximo a Deus, de todos os anjos. É tão forte isso que foi citado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, né? A figura do serafim, que tem as 6 asas, como São Francisco visualizou. E o interessante é que enquanto São Francisco estava tendo essa intimidade com Deus, o seu companheiro Frei Leão se aproximou sem que o santo visse e Deus permitiu que ele visse parte desse diálogo com Deus, né? Que é quando São Francisco diz a célebre frase: Tu, quem és tu, meu Deus? Tu, o Altíssimo Senhor Jesus Cristo, e eu, um miserável vermezinho, né? É uma frase muito conhecida da humildade franciscana. E aí, após esse momento de êxtase, São Francisco se vira e vê Frei Leão. E eles começam a conversar e São Francisco percebe que diante da pureza daquele frade, Deus permitiu que ele participasse um pouco desse momento de intimidade. E diz o biógrafo que os dois desceram Monte Alverne e que ao descer o Monte Alverne já existia uma multidão lá embaixo.
que, na verdade, enquanto tudo isso acontecia, as pessoas viram uma grande luminosidade no monte. E aquilo chamou a atenção de todos. Vejam, São Francisco, um homem tão discreto, né? Tão humilde, nem imaginava que toda essa manifestação seria vista, de certa forma, pelas pessoas. Então, diz a história que ele saiu ainda em êxtase, com os pés feridos, né? Ele sentia os cravos, com dificuldade de andar, apoiado em Frei Leão, mas que as pessoas iam tocando ele, iam aclamando, até com ramos de oliveira, né? E era uma coisa linda. E finalizando esse momento lindo, maravilhoso, dessa festa que celebramos hoje, diz que após a impressão das chagas, São Francisco curou muitos doentes. Um deles, um frei que sofria de epilepsia. E que São Francisco, no momento em que estavam todos comendo e o frei no quarto, na cela, né, doente, São Francisco abençoou o próprio pão, o pão que ele ia comer, e levou para esse frade e na mesma hora ele ficou curado. Então, tem várias figuras reflexivas aí, né? Primeiro a gente lembra de Moisés no Decálogo, né, quando subiu o monte e desceu com a tábua da lei, os 10 mandamentos. Depois o próprio Jesus no Monte das Oliveiras e também quando pregava as multidões. E tudo isso, o antigo e o novo, fazendo parte da vida de São Francisco, que reproduziu a história da salvação. Não é lindo isso? É maravilhoso, né? Então, qual é a surpresa que eu trouxe para vocês hoje? Trouxe aqui uma tarefinha que eu vou fazer aqui para vocês, mas que vocês vão fazer em casa. É assim como a pecadora perdoada ofereceu um vaso de alabastro. Você vai pegar, ó, tô com a minha bougainville, uma xícara com água que vai ser o meu vasinho, uma coisa do cotidiano. E aí eu vou fazer um arranjo floral aqui. E vai ser esse o meu alabastro. Para Deus. Nesse dia maravilhoso em que nós celebramos os estigmas de São Francisco e o amor da pecadora perdoada. Olha aí, vem? É isso, minha gente. Que Deus seja esse amor no nosso coração, que você possa também pegar uma xícara na sua casa, um vasinho pequeno, qualquer coisa, pegar uma florzinha do seu jardim ou do jardim da vizinha, do vizinho, né? Quem mora aqui perto, se quiser pegar a minha bougainville também para fazer, vamos fazer e ofertar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Vamos fazer de conta que é o nosso vaso de alabastro para Deus nesse dia santo, nessa festa franciscana. E assim nós finalizamos o nosso tríduo, pedindo a bênção, né? Vamos lá? Vamos adorar Santa Cruz. Nós vos adoramos, Altíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as igrejas presentes no mundo inteiro, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Altíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as igrejas presentes no mundo inteiro, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Altíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as igrejas presentes no mundo inteiro, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. O Senhor mostre para nós a sua face e tenha compaixão de nós. Amém. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E viva Jesus Cristo! Viva! Viva São Francisco de Assis! Viva!
viva a pecadora perdoada! Viva! E viva cada um de nós, né, Laurinha? Foi ótimo. Então, Tchau. Até segunda-feira, se Tchau. Deus quiser. Vamos celebrar Padre Pio. Um beijo. Fiquem com Deus e a Virgem Maria. Menino, foi